Amém, Jesus. Bom dia, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Calma. Amém? Não estamos apressados. Jó capítulo 4. Vamos lá em Jó capítulo 4. Aqui tem uma bênção que Deus me deu ontem, que eu não pedi a Deus uma mensagem. E ele me mostrou uma coisa aqui interessante, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês. Jó capítulo 4. Amém? Jó capítulo 4, o versículo é o 12. Diz assim, Jó 4, versículo 12. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Isso aqui me chamou a atenção demais. Então Deus dá uma palavra, e dentro da palavra que Ele dá, dentro da revelação que Ele dá naquela palavra, tem a voz dele sussurrando alguma coisa em meu ouvido. Se ele está sussurrando é um leve ruído de uma voz de uma pessoa que está falando bem baixinho. Então, dentro da palavra, tem a voz dele falando bem baixinho ao meu coração. Dentro da palavra que você está recebendo agora, do pastor Ednilson, tem ali um sussurro de Deus para a sua vida. Isso me chamou a atenção demais. Eu falei, meu Deus do céu, quantas bênçãos eu já devo ter perdido, porque não ouvi o sussurro de Deus naquela mensagem. Quantas vezes eu devo ter já me distraído na hora da pregação do missionário, de algum pastor, e eu não percebi a voz baixa e suave sussurrando no meu ouvido. Isso é para você. E eu perdi a bênção. A gente tem que parar para ouvir. Se alguém está sussurrando, então ela está falando com voz bem branda, baixinho. Entende? Se eu tirar o microfone, alguém aí atrás entendeu o que eu falei agora? Porque eu estou sussurrando aqui. Entendeu? Na palavra de Deus tem o sussurro de Deus. Então eu tenho que estar com o meu ouvido espiritual bem aguçado. Eu tenho que chegar na igreja com o coração limpo, ou então limpar o meu coração. Por isso é importante a abertura. Chegar no tempo certo, para ficar meia hora ali adorando, esquecendo das coisas, dos problemas do dia a dia, de se esvaziando. Por isso que é bom ter ali pelo menos meia hora para adorar, para buscar. Tem gente que desvaloriza a abertura do culto. Não, você está preparando o seu ouvido espiritual. Aí vem o pastor e prega, aí tem o microfone, todo mundo ouve bem até demais, mas de repente vem uma revelação. Essa revelação dada a Deus para você é um sussurro de Deus para a sua vida. Então, naquela mensagem, Deus vai sussurrar no seu ouvido, no seu ouvido, no seu ouvido, o que Ele quiser para você, com a mesma pregação. Ele vai sussurrar no nosso ouvido, revelando a nós o que Ele quer, com aquela mensagem, operar na nossa vida. Que coisa tremenda, quando eu pensei nisso aqui. Eu falei, meu Deus, quantas bênçãos já devo ter perdido. Porque ali eu estou ouvindo, mas estou preocupado com outras coisas, e às vezes até falando com alguém, e a televisão está ligada, a pessoa está fazendo comida, fazendo isso. Ah, o missionário pregou, acabou de pregar. O que ele pregou? Mais ou menos eu vi que foi assim, porque eu estava fazendo comida, sabe como é que é? E aí eu não vi direitinho, e de repente perdeu o sussurro. Porque não é a mensagem de 40 minutos, meia hora, não é a mensagem toda que o pastor está pregando que vai mudar a sua vida, mas é um sussurro de Deus dentro dessa mensagem. A revelação é que vai mudar a sua vida, que pode vir em fração de segundos, alguns minutos, de 40 minutos, de meia hora, de repente
uma frase que eu falar, de repente, com aquela frase, Deus vai sussurrar no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e você vai falar: ah, agora eu entendi. E ali vai abrir o caminho, vai abrir a porta para a bênção do Senhor alcançar você, vai vir uma certeza no coração, isso é fé, certeza. Então vai vir no coração aquela certeza, você nem sabe explicar direito, mas você ouviu o sussurro de Deus, que é um leve ruído de voz, de uma pessoa que fala baixo, que cochicha. Você vai ouvir Deus cochichando no seu ouvido. Glória a Deus, irmãos. Isso é lindo demais. Vamos lá, então, vamos falar sobre esse sussurro e sobre os nossos ouvidos, que às vezes está com muito barulho, muita cera, muita coisa no meu ouvido, muita coisa, e de repente a gente está perdendo o sussurro de Deus. A gente até vem na igreja, a gente até louva, adora, ouve a palavra, gosta, sai alegre, sai feliz, mas o milagre não acontece. Mas se eu tenho o sussurro de Deus, vai acontecer. Só que sussurro não se ouve de qualquer maneira, você tem que parar. Já viu aquela história lá, né, da pessoa botar um copo na parede para ouvir o que está do outro lado? Porque ela só está ouvindo um leve ruído de voz, um sussurro. Então, para ouvir melhor, diz que funciona esse negócio. Eu nunca fui de tentar ficar escutando conversa dos outros, não. Nunca fiz isso, mas qualquer hora eu vou fazer um teste para ver, né? Aí bota assim o copo na parede, aí diz que você ouve melhor que está do outro lado. Por que isso? Porque você não está ouvindo bem, é só sussurro. Só que Deus quer sussurrar no seu ouvido. Amém, irmãos? E é esse sussurro de Deus, ele fala aqui, uma palavra se me disse em segredo, é revelação, é segredo, é revelação. E os meus ouvidos perceberam um sussurro dessa palavra. Ou seja, então ele contou um segredo, e nesse segredo tinha algo fortíssimo para mim, ninguém viu, foi sussurrado no meu ouvido, e agora eu sei o que Deus quer para a minha vida. Eu não sei, irmão, mas eu estou vibrando com esse versículo aqui. Eu não tinha, saltou os meus olhos assim esse versículo. Eu falei, meu Deus do céu, dentro da palavra tem um sussurro. Então vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vamos ver esse sussurro então. Deus prepara você, amém, irmãos? Deus prepara a gente para ouvir esse sussurro. Aí temos que fazer a nossa parte, logicamente. Eu vou ler do versículo 8 em diante. Vou tentar ler o mais rápido possível, tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Levantou-se, pois, isso aqui é o Elias, que está dentro de uma caverna, porque ele ficou amedrontado, porque ele foi ameaçado de morte por uma mulher, a Jezabel. Essa ameaça de morte entrou muito forte no coração dele, deixou ele assustado. É de se admirar, porque o Elias, poxa vida, era um homem ousado, corajoso, venceu 850 profetas, 450 de Baal, mais 400 dos postes ídolos da rainha. Ele venceu todos eles, venceu um grande desafio que Deus mandou fogo do céu. Ele cerrou o céu não deu chuva. Orou 3 anos e meio depois, e a chuva veio e a terra produziu. Aliás, espero que você esteja enchendo o seu vaso da produtividade do Elias, hein? E encheu, pode vir pegar outro, porque dia 17 de dezembro nós vamos orar para essa chuva também descer sobre a nossa terra, para a nossa terra produzir bastante. Espero que você esteja levando bem a sério esse propósito, tá bom? E aí ele ouve e vai para a caverna, e Deus vai falar com ele lá. Aí diz assim: levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ele então entra na caverna, ele deita debaixo de um zimbro, Deus dá pão e água para ele comer, o próprio Deus vem dar, envia o anjo lá, ele come, bebe e volta para dormir. Aí Deus vê que ele não está bem, o Elias não está bem, ele come e bebe comida de Deus e volta para dormir. Quem aqui já de repente ouviu uma boa mensagem, uma boa revelação, ouviu o sussurro, mas não percebeu que aquele sussurro era para você?
Aí, como se tivesse voltado para dormir de novo, igual Elias. Aí Deus insistiu com Elias, aí ele comeu, bebeu, agora ele levanta e anda 40 dias e 40 noites. Deixa Deus sussurrar no seu ouvido. Ouça o que ele está dizendo para você, não é para ninguém, é para você. Amém? Aí, versículo 9. E ali entrou numa caverna, lá no monte Horebe, tá? Ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Então Elias não ouviu o sussurro aqui não. Deus falou com ele. Dentro daquela mensagem, que fazes aqui, Elias? Já tinha um sussurro de Deus dizendo, esse não é o seu lugar, mas ele não ouviu o que estava nas entrelinhas. Ele não percebeu qual era a revelação. O que Deus estava dizendo é o seguinte: eu te ajudei até aqui, eu mandei chuva do céu para prosperar a terra seca, para produzir, eu mandei fogo do céu para vencer os profetas, eu te alimentei com corvo, levando pão para você, eu te alimentei como uma viúva, que não tinha nem onde cair morta. Eu não estou te entendendo. Quando ele fala assim, que fazes aqui, Elias? Deus está sussurrando para Elias um monte de coisas, de mensagem, de revelação, que era por Elias se levantar. Entende? Mas o Elias está tão entregue à situação que ele está olhando, vendo, passando, que ele vai e questiona. Ele fala, mas Senhor, não dá não. Eu te servi, eu te sirvo, mas estão querendo levar a minha vida. Já mataram todo mundo, outros se desviaram, estou sozinho agora aqui em Israel. E aí Deus vai responder a ele mais uma vez. E ele lhe disse, olha só, a preparação para você ouvir o sussurro de Deus. Sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Aqui começa a preparação de Deus para ele ouvir o sussurro. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Se você, irmãos, não está ouvindo o sussurro de Deus, vai ventar. E não pense que Deus está sendo mal com você, Ele está te preparando. Ele quer que você ouça o sussurro dEle. Quando Ele fala, que fazes aqui, Elias? Elias tinha que ouvir o sussurro. Nessa frase, nessa mensagem, tinha algo por trás dessa mensagem. Deus estava dizendo, esse não é o seu lugar, se eu sou contigo, ninguém pode ser contra você. Está com medo da rainha Jezabel, rapaz? Uma feiticeira, você está de brincadeira? Deus estava sussurrando para ele, e ele não entendeu. Por isso que eu falei, quantas vezes eu já devo ter perdido, eu não estou nem falando você, estou falando eu mesmo. Quantas vezes eu já devo ter perdido a bênção de Deus, por não ouvir o sussurro. Eu só ouvi o que ouvi. Aquela mensagem que o pastor pregou e eu ouvi o que eu ouvi. Mas dentro daquela mensagem tinha um sussurro de Deus para a minha vida. E eu não percebi. E perdi. Deu para entender? Eu já contei isso aqui. Uma vez estava na portaria da igreja de Niterói. E estava falando com Deus. Falei, Senhor, está difícil. 2 filhos pequenos. Sem ganhar nada. Larguei tudo para fazer a obra. Todo dia tem que levar uma cesta básica para casa, um arroz e um feijão, alguma coisa. A gente economizava no almoço para poder ter janta. O pessoal fala isso, né? Guardava almoço para jantar de noite, ou guardava a janta para almoçar no dia seguinte. Era literalmente o que a gente vivia. E vivemos assim por um pouco mais de 2 anos.
Foram anos de batalha para mim, para minha esposa, como é que eu falo? De prova, para realmente a gente confiar em Deus como a gente confia hoje. Não foi nada fácil. Mas uma vez ali na portaria, eu falei com Deus sobre, eu falei, Senhor, me dá uma palavra. E Ele me deu Isaías 60. Desde o versículo 1, eu fui lendo, chorava, e lendo. Quando chegou no último versículo 22, pranto. Aí eu desabei a chorar. No 22 estava o sussurro de Deus para a minha vida. Esse é o versículo do meu ministério. O versículo que me sustentou até eu conseguir crescer na obra de Deus. Ali eu chorava do pessoal passar e falar assim, tá passando mal, pastor? Está sentindo alguma coisa, pastor? Eu falei, não, é a presença de Deus. E eu chorando ali, tentando atender as pessoas, mas sem conseguir. Tive que sair da portaria. Porque lá diz, de um povo pequeno farei um povo grande, de 1000 farei milhares. E de um povo pequeno farei um povo grandíssimo. A seu tempo eu farei prontamente. Aí eu falei, então tá bom. Ali eu ouvi o sussurro, é como se eu estivesse escutando Deus falar assim, eu estou contigo. Na hora certa, foi isso que eu entendi. Prontamente eu vou fazer e você vai começar, tudo vai ser assim contigo. E foi, irmãos. Do nada o pastor me chama, vai lá para Inoã, a igreja está fechando, eu quero que você trabalhe para não deixar aquela igreja fechar. Eu fui, a igreja cresceu, 9 meses, fui para Nova Friburgo, ia lá e a igreja cresceu e o povo foi chegando, deu uma bênção, 1 ano e 9 meses, desce para a freguesia, desci para a freguesia, e quando eu recebi a ligação para descer para a freguesia, eu já falei aqui, eu achei que era a freguesia lá da Ilha do Governador, nem imaginava. Aí o pastor ligou pela segunda vez e falou assim, não, é a freguesia da Rua Tirol, você vai ser um líder regional da igreja. Aí ele falou assim, o que houve? Está passando mal aí? Na verdade eu sentei realmente no sofá, que ali eu senti. Mas desci, assumi, Deus abençoou, 12 anos e 4 meses naquela igreja, deixei aquela igreja bem organizada e depois vim para cá para ficar com vocês. Só Deus dando crescimento. Amém, Jesus? Mas lá eu ouvi o sussurro de Deus. Eu li Isaías 60 todo. Mas um versículo eu ouvi o sussurro de Deus falar assim, está vendo? Ao meu tempo eu vou fazer prontamente. Quando chegar a sua hora, eu vou saber, eu vou fazer prontamente. Não fique com medo. E nunca faltou nada. Era limite. Era às vezes arroz e feijão vazio, sem nada. Era às vezes dividir uma quentinha para 4. Comer só um pouquinho para poder aguentar. A coisa foi pesada, não foi fácil não. Mas Deus deu vitória no final. Amém, Jesus? Temos que aprender a ouvir o sussurro. Dentro da palavra tem um sussurro de Deus para a vida de cada um de nós. Só que eu preciso estar atento, ligado. Porque sussurro é aquela voz mansa, baixa. Entendeu? Ninguém entendeu, né? Está dentro? Porque é assim que Deus vai falar, é só com você, é para você, é seu aquele sussurro. Tem que ouvir. O Elias está ali parado e Deus vem e fala com ele. O que você está fazendo aí, Elias? Ele tinha acabado de se alimentar e caminhado 40 dias e 40 noites com água e pão que Deus deu. E ele vai para dentro de uma caverna e fica lá dentro de uma caverna e ele fala, aqui não é seu lugar. Mas ele não entendeu o sussurro que estava dentro daquela mensagem para ele. Eu sou contigo, rapaz. E aí ele fica lá e Deus fala, então tá, eu vou te ensinar. Vai lá para fora. O Senhor passa, logo atrás é um vento fortíssimo, mas Deus não estava no vento. Não houve o sussurro, o vento forte vem. Tem muita gente na igreja enfrentando o vento forte, porque não está ouvindo o sussurro. Entende? Aquilo que é só para você. Dentro da palavra tem um sussurro de Deus. Aí ele fala aqui, e o vento forte vendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio o quê? Um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Olha aí.
quando a gente não ouve o sussurro. Deus falou, o que você está fazendo aí? Pastor, oh meu Deus, o senhor está certo, eu estou meio doido, o que eu estou fazendo aqui? Vou sair daqui agora. Para onde eu vou, Senhor? Para onde eu vou? Pronto, acabou. Não ia enfrentar um vento forte, não ia enfrentar um terremoto. Mas está a gente aí enfrentando o vento forte, enfrentando o terremoto, que a gente não está ouvindo o sussurro que está dentro da palavra. Deus falou com Jó, e ali ele ouviu, com o ouvido dele, um sussurro de Deus na palavra que ele falou. O Elias não ouviu, veio o vento. O Elias não ouviu, veio o terremoto. Entende? Muitos de nós somos servos, pessoas salvas, pessoas de Deus. Se Jesus voltar hoje, vai para a eternidade com Jesus, não vai deixar de ir, mas não está vivendo o melhor de Deus. Somos salvos, temos a eternidade, se ele voltar hoje, vamos com ele para os céus, mas não está vivendo aqui o melhor de Deus, porque o sussurro de Deus está passando e a gente não está com o ouvido preparado para ouvir o sussurro. Aquela revelação dentro da revelação, aquela palavra dentro da palavra, que foi falado só para você, para o seu ouvido ouvir, não é para o meu ouvido, é para o seu ouvido. Não é para o seu ouvido, é para o dele. Não é do ouvido dele, é para dela. Porque cada um tem aquilo que Deus quer sussurrar dentro de cada mensagem. Se a gente começar a ouvir o que está nas entrelinhas, o que ele quer sussurrar, nós vamos receber grandes bênçãos e vamos viver muito melhor nessa terra. E olha que nessa terra nós temos muitas aflições. E eu que o diga, não é nada fácil. Amém, Jesus? Mas, se eu estiver atento para ouvir o sussurro de Deus dentro da palavra que Ele me dá, eu vou receber grandes bênçãos. E eu creio que Deus quer dar para a gente grandes bênçãos. Só que eu tenho que ficar com o ouvido bem ligado, o ouvido espiritual. Então veio o vento forte porque ele não ouviu o sussurro. Veio o terremoto porque ele não ouviu o sussurro. 12. E depois do terremoto, o que aconteceu? Um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Não estava no fogo. Entende? Olha o que ele passou. Vento forte, terremoto e fogo. E não ouviu Deus. Deus não estava nem no vento forte, nem no terremoto e nem no fogo. Aí você vai falar assim, mas que maldade. O Elias trabalhou tanto em prol do reino. O Elias fez tanta coisa. O Elias passou por tanta coisa, que maldade. Não, não é maldade. Deus está preparando Elias para o que viria. Deus está tentando mostrar ao Elias, Elias, você precisa me ouvir. Mas eu ouvi, Senhor. O Senhor falou, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, você não ouviu. Você não ouviu. Não, mas o Senhor falou, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu ouvi. Não, você não ouviu. Dentro dessa mensagem, eu dei uma revelação para você. Eu estou dizendo o seguinte, sai dessa caverna que eu vou cuidar de você. Não haveria vento forte, não haveria terremoto, não haveria fogo para Elias, se ele tivesse entendido o que estava naquela frase. A revelação que era dele naquela frase. Amém, Jesus? Se ele tivesse compreendido, na hora ele teria se levantado. Senhor, o Senhor quer me levar para o céu contigo, é isso? E eu não vou morrer então, é isso? Que coisa tremenda. Então o Senhor vai me arrebatar para o céu? Eu vou fazer parte de um plano tremendo do Senhor para o final dos tempos? Dizem os estudiosos que as duas testemunhas que vão aparecer em Jerusalém e que vão morrer em praça pública, depois vão ressuscitar, dizem que é o Elias e o Enoque, que são os dois que não morreram na Bíblia. O Enoque estava andando, de repente Deus o tomou, levou. O Elias também, depois que ele entendeu o sussurro, de cara ele não entendeu não, mas depois que ele entendeu, olha, tem gente que não está preparado para isso, hein? Depois do vento forte, depois do terremoto, depois do fogo, aí vai entender. E Deus vai levá-lo. Dizem que essas duas testemunhas de Apocalipse, que vai aparecer, vai morrer em praça pública e tudo mais, são eles dois que não morreram, precisam voltar para morrer, para receber um novo corpo, para voltar. Dizem, eu não sei, os estudiosos dizem que é o Elias
e o Enoque. Amém? Sendo Elias, irmãos, olha que plano. Quando Deus fala assim: Elias, que fazes aqui? Deus está dizendo: eu tenho um plano tremendo para a sua vida. Você vai ser minha testemunha no final dos tempos. Eu vou te levar comigo, você não vai morrer. Deus está sussurrando essas coisas no coração dele, mas ele estava tão triste, para baixo, com aquela perseguição de Jezabel, que ele não conseguiu ouvir o sussurro de Deus dentro da palavra. Está dando para entender? Eu estou vibrando demais aqui e estou me empolgando demais. Amém, Jesus? Dentro da palavra tem um sussurro de Deus para a sua vida, e se você ouvir esse sussurro de Deus, se você ouvir essa revelação, o pastor pregou isso, o pastor pregou isso, mas Deus falou uma coisa comigo, puxa vida, é meu. O que é? É meu. Você quer saber para quê, fofoqueiro? Amém, Jesus? É dele, acabou, era do Elias. Só que ele não entendeu. Aí veio o vento forte, aí veio a tempestade, aí veio o fogo, e tem muita gente na igreja, tomara que você não esteja nessa, mas tem muita gente passando pelo vento. Ainda vai vir um terremoto se você não despertar. Ainda vai vir um fogo se você não despertar. E Deus está falando: olha, não é isso que eu quero para você, olha, para com isso, olha, faz aquilo outro, eu tenho um propósito. Só que ele fala. Entendeu? Aí não dá para ouvir, porque ele tira o microfone e fala sussurrando. Sussurrar é isso, é falar com voz baixa. Não é falar como eu estou falando aqui com o microfone para todo mundo ouvir. É só para você. Ele fala numa frequência que só você ouve. É seu, não é de ninguém. É seu aquela revelação, é sua aquela revelação. A frequência que ele está falando, bem baixinho, sussurrando, é para você entender. Essa mensagem toda foi só para falar isso para você. E para o João que está lá do outro lado? Não, o João falei outra coisa com a mesma mensagem, mas eu sussurrei outra coisa para o João. E o João entendeu. Quem entende essa revelação dentro da revelação, essa palavra dentro da palavra, sussurrada, vai receber a bênção, irmãos. E quem não entende, vai passar pelo vento forte, vai passar pelo terremoto e vai passar pelo fogo. Para quê? Para entender, porque Deus não desiste de você. Fala assim: Deus não desiste de mim. Mas glória a Deus que Ele não desiste de mim. E glória a Deus, né, irmãos? Porque a gente de vez em quando é cabeçudo, desculpa a expressão. Mas eu estou falando eu também. A gente, nós, povo de Deus. Povo de Deus às vezes é cabeçudo. E Deus está tentando mostrar uma coisa, a gente não entende. E tem que começar a entender. Temos que deixar o nosso ouvido espiritual, mais apurado. Aí o que aconteceu aqui depois do fogo? E depois do fogo, o que veio? Uma voz mansa e delicada. Aí, diga amém, Jesus. Então, eu entendo que o vento forte, o terremoto e o fogo foi uma preparação para o Elias ouvir o sussurro de Deus. Deus não é mal com você. Deus não é mal comigo. Nós somos o povo escolhido, irmãos. Nós somos o povo de Deus. E qualquer pessoa que seja ousado para aceitar Jesus como Salvador, também se torna povo de Deus. Qualquer um. Ele não quer que você fique passando por terremoto, por vento forte, por fogo. Ele não quer você sofrendo, passando fome, doente, depressivo, dependente de remédios. Ele não quer nada disso para a gente, não. Só que nossos ouvidos espirituais estão muito fechados. A gente ouve o que ouve, a gente vê o que vê, a gente sente o que sente e acha que a coisa vai acontecer de qualquer maneira. Nós precisamos nos preparar mais, irmãos. Precisamos nos preparar mais. Eu vou fazer uma vigília agora, dia 20. Espero que todo mundo venha nessa vigília. Vai ser de 10h30 até 5 da manhã. Para quê? Para orar. Porque temos que nos preparar mais. Aí você está preparado? Aí vem a voz de Deus. Ô Elias, o que você está fazendo aí? Ih, meu pai, entendi.
Eu estou fraquejando aqui, não. Já entendi, vou sair daqui agora, esse aqui não é meu lugar, pode me levar, e quando a carruagem de fogo aparecer, eu vou subir com o Senhor. Já entendi o que estava nas entrelinhas. Meu lugar não é aqui nessa caverna, meu lugar é com o Senhor lá nos céus. Estou saindo. Não manda vento forte, terremoto, fogo, nada não. Já entendi nas entrelinhas, Senhor. Eu não quero passar por essas provas aí não. Mas ele não entendeu. Entende? Aí Deus fala, vem cá fora. Vou te mostrar agora o que acontece quando você não me ouve. Aí, pum, vento forte. Chega a quebrar as penhas. Eu não sei se você já esteve num lugar que ventou forte com muitas árvores. Mas é meio assustador o negócio. Né? É muito assustador. Porque você vê aquela árvore, chega e enverga assim. É aquele barulhão, né? E a árvore vai lá embaixo e volta, parece que vai quebrar. E você fica olhando assim, você fica até meio assustado com tanto vento, né? E a gente aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, nunca enfrentou um vento tão forte ao ponto de arrancar telha, como lá no sul a gente está enfrentando ultimamente. Né? Nos últimos anos, o nosso sul aqui tem enfrentado cada ventania, né? que já foi classificado até como ciclone, quer dizer, de arrancar telha, de arrancar árvore e tudo mais. Dá para você imaginar o susto, irmão? Você está na sua casa, de repente as telhas começam a voar e sua árvore é arrancada do seu quintal. Quem está acostumado, tudo bem, mas quem não está, olha o susto. E o terremoto? Deus me livre, Deus me defenda, né, irmão? Terremoto deve ser assustador, eu nunca passei por isso, irmão. Mas deve ser muito assustador o terremoto. Imagina você estar em casa tranquilo, de repente começa a tremer tudo, e a parede rachar, e teto cair, e você vai fazer o quê? Vai para debaixo da mesa. O pessoal manda ir para debaixo da mesa, né? Vai para debaixo da mesa, mas isso é um desespero. Não sei se aquela mesa vai... É melhor, quem mora em área de terremoto tem que comprar uma mesa boa. Se for a mesa que eu tenho lá em casa, nem adianta, que vai bater, vai quebrar a mesa, vai me pegar de qualquer maneira. Tem que ser mesa boa, para poder correr para debaixo da mesa na hora. Grande e boa. Né, irmão? Porque a ordem é ir para debaixo da mesa. Quem é avisado antecipadamente vai para debaixo do chão. Tem lugares nos Estados Unidos que eles têm uma casa de baixo. Tem a casa de cima e tem a casa de baixo. É uma casa. Eles têm lá naquela caverna lá embaixo. Com gerador, com geladeira, com tudo. Eles colocam coisas lá para poder, bastante água, armazena e tudo, porque se acontecer, eles correm rapidinho, fecha e fica lá embaixo com gerador, com água, com tudo, até um tempo, até passar o furacão e poder voltar. E alguns, quando voltam, a casa de cima já foi toda embora. Isso quando dá tempo de eles descerem. Como é que vive desse jeito, irmãos? A gente escuta um pipoco de um cano de descarga, já acha que é tiro e já se joga no chão. Ai! Aí a pessoa, não foi tiro não, foi só o cano de descarga. Mas a gente está tão assustado no Rio de Janeiro que até o cano de descarga faz a gente se jogar no chão. Né, irmãos? Imagina um furacão que sai arrancando tudo. Pneu de caminhão quando explode, parece um tiro, né? Quer dizer, irmãos, o Elias, ele passa pelo vento forte, pelo terremoto e pelo fogo. Mas por quê? Porque não ouviu a mensagem que estava dentro da mensagem. Ele não ouviu o sussurro de Deus quando Deus falou: que fazes aqui, Elias? Se ele entendesse, levantaria, iria com Deus, Deus o levaria para os céus e ele entraria num propósito enorme na volta de Cristo. Ele estaria lá, se for ele realmente, como os estudiosos dizem, ele estaria dentro de um projeto, um plano tremendo para quando Jesus voltar para nos buscar lá naquela praça em Jerusalém, quando as testemunhas aparecerem e ele sendo uma das testemunhas. Então Deus tinha um plano enorme para o Elias, se isso for real. Deus tinha um plano real, se for ele, no caso, como os estudiosos dizem. Seria um plano tremendo e o Elias quase perdendo. Por quê? Porque ouviu o que ouviu, viu o que viu. A gente tem que ver o que outros não veem e ouvir o que outros não ouviram. Deus sussurra, tem a sua mensagem dentro da mensagem. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aí, para fechar, só para fechar aqui.
Glória a Deus, hein? Diz assim, e sucedeu que, versículo 12, aliás, né? Aí, uma voz mansa e delicada, no final do versículo 12. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, o que Elias fez? Envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, não é a mesma frase? É a mesma frase ou não é? Que fazes aqui, Elias? Aí olha a resposta diferente agora. E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o meu conserto, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas, a espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para me tirarem. Aí ele dá a mesma resposta. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Nissi, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Agora, Deus não falou um monte de coisa? Deus deu, vamos lá. Deus fala, que faz aqui, Elias? Ele dá uma resposta. Aí Deus manda fogo, vento forte, terremoto e fogo. Aí Deus fala, que faz aqui, Elias? E Elias dá a mesma resposta. Aí vem o que Deus queria falar para ele, ó, vai ser isso, assim, 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 vai acontecer assim, assim, assim. Tudo aquilo que agora está aqui expresso, para todo mundo ler, já estava intrínseco lá. Esse não é seu lugar, eu vou fazer isso assim, assim, vai ter um profeta, tem 7.000 profeta meu lá, você não está sozinho. Mas ele não conseguiu ouvir isso com os ouvidos da fé. Entende? Agora Deus está expondo tudo. Deixa eu te falar então, já que você não entendeu. É assim, 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 assim. O meu povo não está sozinho, você não está sozinho. Eu vou fazer assim, 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 assim. Tá bom? Vá lá. Faz tudo isso aí. Era isso que eu queria que você fizesse. Mas já que você não entendeu lá, agora você passou pelo vento forte, pelo terremoto, pelo fogo. Não precisava ter passado. Se você tivesse escutado o meu sussurro. Amém, irmãos? E aí ele fez. E o que aconteceu? Para fechar aqui, 19. Partiu, pois, Elias, não ficou mais na caverna. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então o seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque te tenho eu, porque que te tenho eu feito? Agora Elias está falando igual a Deus. Falando para Eliseu, né? Eliseu está fazendo a mesma coisa que eu fiz com Deus. Não, Eliseu, você tem que me ouvir nas entrelinhas. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os seus aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeu. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Acabou. E esse Eliseu vai ficar no lugar do Elias quando Elias for tomado. Elias vai ser levado para os céus uma carruagem de fogo. Amém, irmãos? Então, vamos ouvir o sussurro de Deus. Dentro da palavra tem uma mensagem para você. Eu preciso estar com meus ouvidos ligados, atentos, por tudo que acontece na igreja. A igreja é um lugar muito sério, irmãos. Tem gente que despreza a igreja. Volto a dizer, tem gente que despreza a abertura do culto. Tem gente que despreza a hora da oferta. Na hora da oferta a pessoa conversa que só. Na hora da oferta a pessoa não dá atenção nenhuma. Ela não deixa Deus falar com ela que tipo de oferta ela vai fazer. Ela faz de qualquer maneira. Era melhor que nem fizesse. Ela não ouve o pastor falando. Na hora da oferta tem gente que se desliga totalmente.
Tem gente que se desliga totalmente, mas na hora da oferta pode estar ali o sussurro de Deus para a sua vida. Até na bênção final, de repente o pastor pode falar uma frase ali que é o sussurro de Deus. E é esse sussurro de Deus que vem com fala mansa, que vai mudar a sua história e vai tirar você da caverna. E vai fazer você seguir adiante e voltar para os planos de Deus. O plano de Deus para Elias não era aquela caverna ali. Amém, Jesus? Graças a Deus.